5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Adam Smith Taft Benson. Ele é morador de Atlanta, dos Estados Unidos. Ele pediu essa música para sua esposa Nicole, que é professora em Atlanta. Daí, Adam e Nicole, um grande abraço para vocês e para todo o povo de Atlanta. Tá aí a música que você pediu. Aí! E você também pode fazer como ele. Entrou no canal, fez a sua inscrição, pediu a sua música e hoje nós estamos comemorando a incrível marca de 9.370 visualizações. Então, bata exclusivo, minha filha. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de primeira série, turma de História. Hoje nós faremos a correção da prova de terceiro bimestre. As 10 questões que vão definir a vida de você, de você também. Então, apertem os cintos. É hora de começarmos a nossa correção. Então vamos lá. Eu pedi a vocês que tivessem muita calma, muita paciência, né? Na hora que fosse começar a prova, que vocês lessem a prova do início ao final, que a maioria das questões são questões que já caíram em concursos públicos, universidades, enfim. A ideia aí de preparar vocês da melhor forma para um futuro próximo, onde vocês farão aí prova do Enem, do ENAD, de concursos, legal? Então, nessa ideia, a prova foi programada mais ou menos assim. Então, vai ter questões aí de respostas absurdas e tem algumas muito parecidas umas com as outras, aquelas famosas pegadinhas, tá legal? Então, nesse ritmo, nós levamos a prova de terceiro bimestre. Então, vamos lá. Eu vou baixar aqui para poder conferir pelo computador aqui. A questão número 1, ela fala assim, ó, preste atenção. A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias. 13 colônias ali, aquele nome, né? Dessa região que era conhecida aí nesse período. Bom, então, fim a esse vínculo que existia entre as 13 colônias e a Inglaterra. Com essa conquista, qual foi a grande transformação ocorrida nos Estados Unidos? Nós fizemos a prova que nossa avaliação, o título da nossa avaliação, da videoaula que nós fizemos, foi justamente os processos que levaram à independência dos Estados Unidos. Então, a gente tem que saber o que é, para que serve, o que esse cara quer com isso, o que é independência dos Estados Unidos, para que serve, material da prova, o que eu quero com isso, o melhor para vocês sempre, tá legal? Então, a questão número 1, a letra A diz assim, está perguntando com essa conquista, qual foi a grande transformação ocorrida nos Estados Unidos. Letra A, os Estados Unidos transformaram-se na nação mais pobre do continente americano. Não tem nem lógica uma coisa dessa, não? A letra B, os Estados Unidos transformaram-se na última nação do continente americano a ter a sua independência. Olha aí, ó, justamente o contrário, né? Os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente europeu, olha a pegadinha aí, a ter a sua independência. Os Estados Unidos da América não ficam no continente europeu, né? A Europa nem é um continente. Vamos entrar nessa questão. A letra D diz assim, ó, os Estados Unidos não sofreram nenhum tipo de transformação. Bom, se a gente está dizendo aí que teve uma grande transformação, então essa questão também está eliminada, só sobrou a letra E. Essa é a questão correta. E ela diz o seguinte, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. Número 1, letra E. Na questão número 2, diz assim, ó,
A independência dos Estados Unidos e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos, aqui no século XVII, né, serviram de inspiração para outras nações do continente americano. Qual das frases abaixo justifica esta afirmação? Olha só. A primeira diz assim, ó: a monarquia instaurada no Brasil, a partir de 1889, inspirou-se claramente no modelo norte-americano. Se não tinha monarquia lá, não tinha como se inspirar nada. Essa questão não tem nada a ver com a de cima, né? Vamos lá, não justifica nada. A letra B diz assim, ó: a democracia instaurada no Brasil, a partir de 2013, inspirou-se claramente no modelo norte-americano. Quer dizer, democracia não se instaurou no Brasil a partir de 2013. A letra C diz assim, ó: a república instaurada no Brasil a partir de 1808 no Brasil não tinha república, inspirou-se claramente no modelo norte-americano. E a letra D diz assim, ó: a república instaurada no Brasil a partir de 1889, aí sim, tem república, inspirou-se claramente no modelo norte-americano. Perfeito, essa é a questão, essa é a resposta. E a letra E diz assim, ó: a república encerrada no Brasil a partir de 1880, quer dizer, o contrário, inspirou-se claramente no modelo americano. Então, a número 2 é a letra D. A questão número 3, ela diz assim, ó: durante o século XVII, a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista, aquela monarquia absoluta, onde o rei manda em tudo, né? Poder absoluto, tornando-se uma monarquia parlamentar constitucionalista, na qual a burguesia, por meio do parlamento, controlava o país. Com o advento da Revolução Industrial, essa burguesia tinha interesse na expansão da indústria e, por isso, buscava novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. Olha a pergunta: como as colônias da Inglaterra naturalmente foram enxergadas? Então, a primeira, como fontes para desarticular o processo industrial inglês? Claro que não, né? Justamente o contrário. A letra B, como fontes para alimentar o processo industrial inglês. Perfeita, essa é a questão. A número C é ótima, né? A letra C dizia assim, ó: como formas para derrubar o rei inglês. Jamais. E a letra D, como fontes para alimentar o processo industrial francês. A Inglaterra, nesse momento aí, era inimiga da França. E a letra E, como fontes para alimentar o processo industrial brasileiro. Tadinho do Brasil nessa época, né? A 4, então a 3 é a letra B, ok? A 4 diz assim, ó: ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se em várias guerras, onde a soma desses conflitos para a Inglaterra foi positiva, pois esses contribuíram para enfraquecer a França na América e aumentaram as posses territoriais dos ingleses. Com a ocorrência de tantas guerras, a Inglaterra optou por manter um exército permanente nas 13 colônias. O que isso representou para os colonos? Bom, nós vimos isso aí, né? Teve até aquele problema lá, que o pessoal pegou as caixas de chá e jogou no mar. Vamos chegar lá. Isso que é interessante ler a prova toda. A número 4, a letra A diz assim, ó: um custo de 4.000 libras anuais para os colonos. A resposta está incorreta. Um custo de 400.000 libras anuais para os ingleses. Nunca seria. A letra C, um custo de 400.000 libras anuais para os colonos. E essa é a questão, 400.000 libras anuais para os colonos. Batemos muito isso lá na videoaula. Então, 4 é a letra C. A letra D, nenhum custo para os colonos. Alguém tem que pagar por isso, não ia ser a Inglaterra, né? Então essa aí seria uma questão absurda. E a letra E, muitas festas anuais para os colonos. Também sem lógica. Então 4, letra C. A número 5 diz assim, ó: a partir da década de 1760, uma série de leis foi decretada pela Inglaterra, com o objetivo de aumentar a arrecadação nas 13 colônias. O impacto da maioria dessas leis sobre os colonos foi grande e gerou muita insatisfação. Muitos colonos começaram a boicotar as mercadorias inglesas, é o que eu falei, e protestos aconteceram em diferentes partes das 13 colônias. Dentre essa série de leis, podemos destacar, aí a letra A diz o seguinte:
Lei do sal, lei da moeda, lei do selo, lei da hospedagem, atos township. Está errado. A B diz, lei do açúcar. Nesse momento aí o açúcar era muito importante, então, lei do sal já está fora de questão. A letra B diz, lei do açúcar, lei da moda, olha a pegadinha aí, não é, né? Lei do selo, lei da hospedagem e atos township. Também não. A C diz assim, ó, lei do açúcar, lei da moeda, lei do selo, lei da hospedagem e atos township. Perfeito. Então, a 5 é essa, letra C. A D diz, lei do açúcar, lei da moeda, lei do selo, lei da malandragem e atos township. Essa é a questão absurda. A E diz, lei do açúcar, lei da moenda, outra pegadinha, lei do selo, lei da hospedagem e atos township. Então, a número 5 é a letra C. A sexta questão diz assim, ó, o estopim para a revolta geral dos colonos aconteceu quando os ingleses decretaram a lei do chá, acabei de falar, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pela Companhia das Índias Orientais. A insatisfação com a lei levou 150 colonos, disfarçados de índios, a invadirem o porto de Boston. Durante a madrugada, atacaram 3 navios e jogaram ao mar 340 caixas de chá. Como este acontecimento ficou conhecido. De repente aí, ó, na videoaula eu deixei bem explicado isso, mas é uma coisa que nem precisava, ó. Jogaram 300 caixas de chá no mar. Como que pode ficar conhecido isso? Festa do chá de Boston? Festa do chá de Boston? Peraí, deixa eu botar aqui. Festa do chá de Boston? Não tem a menor chance de estar errada, né? Festa do chá de Boston. A B, festa do chá de Botsuana? Negativo. Festa do chá de Botucatu? Um abraço aí para Botucatu, mas não foi não. Festa dos índios de Boston? Também não. A revolta geral dos colonos nunca aconteceu. Então, essa ficou fácil, né? Festa do chá de Boston. Não tinha nem como errar. Letra A, no número 6. A 7 diz assim, ó, marque a única opção correta. A festa do chá de Boston, olha só, está repetindo, tá vendo? Porque é interessante ler a prova toda. A festa do chá de Boston foi uma demonstração da insatisfação dos colonos com a metrópole. A rebeldia dos colonos resultou em medidas duras decretadas pela Inglaterra que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Entre as medidas das leis intoleráveis estão as seguintes. Aí tem algumas questões e lá embaixo você vai escolher qual é que está certa, tá? Vamos lá. 1. O porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos, o direito de reuniões foi suspenso e a colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas. Legal. 2. Os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. Legal. 3. Surgiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Não nesse momento, né? Então aí é a questão 1 e 2. Aí a letra A diz, questão 1 e 3 estão corretas. Não é? Todas as questões estão corretas? Não. A C diz, 2 e 3 estão corretas? Negativo. E a letra D, nenhuma das questões estão corretas? Não. E a letra E diz, as questões 1 e 2 estão corretas. Essa é a afirmativa da número 7. Então, número 7, letra E. Número 8 diz assim, ó. Foi no 2º Congresso Continental da Filadélfia, que contou com representantes de todas as colônias, que os colonos chegaram à conclusão de que não era mais possível manterem-se sob o domínio colonial inglês, uma vez que consideravam que as ações da metrópole eram um desrespeito aos interesses dos colonos. Desse congresso, o que foi elaborado? A gente bateu um tanto em cima disso. Aconteceu o quê? A divisão dos Estados Unidos, uma parte oriental e outra ocidental, não pode confundir com Roma, né? A declaração de pendência, olha a pegadinha, dos Estados Unidos, publicada no dia 4 de julho de 1776, pendência não, né? A letra C diz assim, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, publicada no dia 26 de agosto de 1789, foi lá na França, olha só. A D, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada no dia 9 de julho de 1932, aí virou outra pegadinha, também não, né? E a letra E,
a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada no dia 4 de julho de 1776. Então, a número 7, a letra E. 7? 8, né? Não, 7, tá certo. Não, tá certo, é o número 8. Eu passei direto aqui. 8. 7 é, 8 é. A número 9 diz assim, ó: a vitória final dos colonos americanos aconteceu após a Batalha de Yorktown, que ocorreu em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura de um tratado. Qual foi esse tratado? Estudamos bem isso. Eu falei até que num determinado local estava escrito uma coisa e na verdade era outra. Quem prestou atenção se deu bem. A número 9, lembra do que eu falei para vocês aí, que seria o Tratado de Paris. A primeira pergunta: Tratado de Versalhes, 1783? Claro que não. Tratado de Versalhes de 1919? Também não. Esse aí botou ponto final na guerra aí. Tratado de Paris, 1776? Também não. Tratado de Paris em 1783? Positivo, está mais perto de 1780, ficou bem mais fácil. E a letra é Tratado de Tordesilhas, aquele que não valeu nada, tiveram que fazer o Tratado de Madrid, 1494, lógico que não. Apesar do Tratado de Tordesilhas ser dessa época aí, mas não foi não. Então, 9, letra D. E a última questão diz assim, ó: sobre as principais consequências da independência dos Estados Unidos, destacamos a sua expansão, a sua consolidação enquanto nação independente. Os ideais iluministas defendidos inspiraram movimentos de independência em outras partes da América, inclusive no Brasil. O republicanismo consolidou-se como alternativa política no século XIX. As colônias espanholas converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. Declínio do domínio colonial da Inglaterra na América continental e a França, além da Espanha, que esses dois últimos, França e Espanha, recuperaram parte de seus territórios na América. A pergunta é o seguinte, ó: qual alternativa melhor confirma essas afirmações? A letra A diz: o início do processo de expansão territorial dos Estados Unidos após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. Está certinho essa questão aí, 10, letra A. A B diz: o início do processo de diminuição, negativo, territorial dos Estados Unidos após a Inglaterra ceder o rio Mississippi. A C diz: o início do processo de redução territorial dos Estados Unidos após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalaches. E a D diz: o início do processo de encolhimento territorial dos Estados Unidos após a Inglaterra rever as terras entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. Aí o contrário, né? E a letra E: o fim do processo de expansão territorial dos Estados Unidos após a Inglaterra ceder os montes Urais. Os montes Urais nem são da Inglaterra. Os montes Urais, turma de geografia sabe muito bem, que fica ali aquela cordilheira ali da União Soviética, né? Na Rússia, que separa a Ásia da Europa. Bom, então a questão 10 é a letra A. Terminamos aqui a correção da prova. Não se esquecendo que nós não estamos em férias. Eu peço que vocês tenham muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima semana. Um abraço.